O que a gente vai falar hoje, irmãos? Tito. Já pensou se eu esqueço, trago outra coisa? Possível, porque desde que eu falei que ia pregar essa série, eu já estava com ela quase toda na minha cabeça, do início ao fim. Aí fico ali desesperado para concluir, né? Quem é ansioso tem essa batalha, né? Meu calcanhar de Aquiles, meu pecado, que eu luto com ele diariamente. Meus irmãos, vamos encerrar essa série hoje? Com a graça de Deus? Abra sua Bíblia em Tito 3, carta de Paulo a Tito, último capítulo e parte final, encerrando. Já disparou aí, Jota? Ótimo. Hoje a gente excepcionalmente está transmitindo, né? Como a série inteira foi transmitida, então a gente está tendo essa colher de chá aí para a galera. Pediu autorização PF, ele deixou, vamos que vamos. Quem achou de Deus é bom? Epa, gente. Tito é facinho, hein? Uma galera... Ou então vocês estão cansados. Não, se estiver cansado, tudo bem. Quarta-feira é missão, eu entendo. Chegar em casa tem um travesseirão te esperando, se Deus quiser. Vou ler, você acompanha na sua Bíblia. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. Até aqui, por enquanto. Oremos. Deus, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, Deus, esse tempo bom, maravilhoso que temos observado o Senhor falando através de Paulo, que falou a Tito e que agora fala conosco. Deus, que seja uma conclusão especial para nós, para a tua igreja, e que o teu Espírito fale a cada coração nessa noite, usando esse texto sagrado para nos edificar. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu fui muito abençoado preparando essa série aqui. E eu não sei se você foi abençoado. Você que assistiu tudo. Se você não assistiu, vai ter a chance aí de voltar e passar por ela. Pastor Anderson até me deu uma recomendação. Faz um materialzinho PDF depois para quem quiser ter, né? É legal. Eu estou pensando em preparar isso. Eu já tenho os esboços, né? E como eu boto tudo no esboço, eu boto cada palavra que eu vou falar. Então não fica tão difícil, né? Mas vamos passar um pouquinho por essa rota que Paulo deu para nós até aqui. Paulo começa mostrando uma igreja que precisa ser saudável. E para ser saudável, precisa de bons pastores. Começou assim lá atrás, né? Homens que precisam ser irrepreensíveis primeiramente em casa para poder governar a igreja. Porque o cuidado, irmãos, do rebanho precisa passar primeiro por boas lideranças. Então, como é que o rebanho vai estar saudável se a liderança é corrompida? E as igrejas que têm ovelhas precisam reconhecer também. Por isso que Paulo pega a galera, os bons pastores, e bota de um lado e fala, é assim. Então nós, ovelhas, precisamos saber quem são os bons pastores e por que são assim. Isso vai nos ajudar a não dar ouvidos a um falso ensino. Em seguida, por isso mesmo, ele nos ensina e nós aprendemos que o ensino equivocado, mentiroso, ele não é combatido nem com silêncio e nem com gritos. Ele é combatido com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Tem gente que quer se matar, né? Quando vê alguma discussão teológica. Não. Vamos simplesmente pregar o verdadeiro evangelho. Nós aprendemos que o verdadeiro evangelho, ele é saúde para a igreja. Ou seja, ele faz a igreja ficar saudável. Ele é o remédio para uma igreja que vem sendo adoecida pela mentira. Então a gente tem que preservar isso. E depois o apóstolo Paulo amplia esse foco. E ele mostra que essa verdade, o evangelho para nós, ele precisa ganhar carne e osso, gente. Não adianta ser só teoria, um monte de debate. E ele chama crentes de todas as idades, mais velhos, mais novos, jovens e também trabalhadores, para que eles venham a manifestar com gestos, com testemunho, a beleza da salvação que eles receberam. Coisa incrível. Apesar disso, apesar de ser uma coisa maravilhosa, a gente termina essa terceira mensagem, essa segunda mensagem pensando, poxa, são tantas virtudes esperadas, né?
Como é que a gente vai passar e viver isso se a gente é um bando de pecador, né? E aí fica aquela pergunta inevitável: como viver bem e dando bom testemunho? Qual a resposta que Paulo dá para isso? Pela graça. A graça que nos salva, nos educa, nos transforma e nos envia. Foi a última mensagem que nós pregamos aqui, né? Tô bastante pastor Melo mesmo, sempre falando no plural, nós, que nós pregamos aqui no último domingo. Então, essa graça que nos transforma, nos envia. E o apóstolo Paulo chamou a gente também, praticamente para uma praça pública, para falar de assuntos sociais. E o crente é desafiado por ele a ter uma posição e uma postura que não difama e não causa escândalo na sociedade. Uma postura de respeito às autoridades, com espírito pacífico, não só com os crentes, mas também com as pessoas da sua vizinhança, com a sociedade de uma maneira geral. Crentes que respeitam as eleições, isso é particularmente importante nesse ano. Crentes que de repente não vão ver o seu candidato vencer e precisam se esforçar para não causar males de divisão dentro da igreja. Precisam ser harmônicos nesse tempo. Isso é ser crente. Amém? Então o apóstolo Paulo fala especificamente sobre isso, o comportamento do crente dessa forma. E eu fui bem edificado em tudo que aconteceu até aqui. E hoje nós vamos finalizar falando de algo muito importante. Apesar de tanto conteúdo, nós vamos para os bastidores de tudo isso. Uma estrutura, irmãos, de fé amorosa, mas invisível de vida. Tem muita teoria que o crente recebe e toda palavra ela vai ter em si, todo sermão vai ter em si uma teoria. Mas nós precisamos viver isso. Paulo encerra essa carta mostrando o retrato final de uma igreja saudável. Porque, irmãos, por trás de toda boa ideia, de toda estrutura e de tudo que nós falamos aqui, existe um grupo de pessoas, como tem aqui no versículo 8, que creem em Deus e se empenham. Essas pessoas, por fé, meus irmãos, elas se movem, elas caminham, elas se esforçam, elas empregam esforços pessoais para que essa igreja, para que a igreja do Senhor seja uma bênção. E como o texto diz, esses esforços realizados por essas pessoas, essas obras, elas precisam ser boas para o corpo, para todas as pessoas, não para algumas pessoas, mas para todas. O texto tem em si uma preocupação muito importante com a unidade da igreja. Nós precisamos dar atenção a isso. Irmãos, uma igreja verdadeiramente feliz é uma igreja, segundo esse texto, de pessoas que se esforçam pela fé em Deus para viver em comunhão. Paulo mostra a Tito e aos cretenses que a estrutura da igreja ela é importante, mas ela precisa antes de zelo amoroso e de ação, manifestada em frutos. Como é que ele faz isso? Ele dá umas recomendações que são quase domésticas, gente. Parece que ele senta na mesa e começa a falar com os filhos. São recomendações extremamente práticas nesse final de carta. Para o chão de fábrica, entre aspas. Para os corredores da igreja. Para a vida real. E ele diz, apesar de serem recomendações bem domésticas, ele dá importância para isso, porque ele fala: Tito, eu preciso que você fale disso com ousadia para essas pessoas. Ou seja, se era necessário ousadia, tinham barreiras. Ele precisa ultrapassar essas barreiras e falar com intrepidez. Apesar de ser algo básico, quase doméstico, esse homem tinha dificuldade. E, meus irmãos, esses fatores que abalam a unidade de uma igreja, apesar de serem simples, eles são primordiais. Uma igreja dividida pode vir ao chão. E hoje nós vamos observar e concluir essa série 5 pontos domésticos para que uma igreja unida permaneça de pé. Vamos encerrar essa série assim? Vamos terminar unidos e de pé? Porque lembra que Paulo falou: Tito, você tem que botar essas coisas em ordem. Então a gente está encerrando esse momento de colocar as coisas em ordem agora. Primeiro momento, insista no essencial e viva uma fé empenhada com obras vivas. Vou ler aqui alguns trechos do verso 8, tá, gente? Fiel é essa palavra para os que creem em Deus. Aí tem um espacinho entre um texto e outro. Se empenhem na prática de boas obras. Meus irmãos, o primeiro conselho doméstico é sobre fé com obras empenhadas. Obras cheias de vida. Existe uma estrutura aqui na igreja. A gente está vendo aqui cadeiras. Tem igreja que não tem cadeira. Ou então tem igrejas que tem cadeiras de plástico. Aquelas cadeiras de plástico que a gente tem ali atrás já foram as cadeiras da nossa igreja. E hoje ela tem uma estrutura melhor. Isso é estrutura, né? A gente tem aqui o templo. Tem gente que se reúne em tenda. A gente tem aplicativo da igreja, né? Instrumentos musicais, aqui o púlpito. Tem igrejas que não tem púlpito. Tem igrejas que é um barrilzão assim bonito. Aí bota ali em cima a Bíblia. Banheiros, estrutura da igreja. Porta da igreja, cadeira.
a mesa de som, tudo isso é estrutura, muita coisa boa. E nós temos também departamentos na igreja, né? Quem cuida dessa área. Cultos, cerimônias, celebrações, tudo isso é maravilhoso. Isso é uma estrutura que a igreja tem. Mas a igreja não se faz só de estrutura, organização e planejamento. Irmão, sequer a igreja se faz só de boa teologia. O que vale uma boa teologia que não é praticada? Você sabia que existem muitos teólogos que podem pregar o evangelho a respeito de um ponto de vista acadêmico e nem crentes serem. Eles não vão pegar uma mensagem com vida, mas eles podem falar a respeito do que esse texto historicamente diz. Qual a diferença de boa teologia pregada para simplesmente um homem e uma mulher que não conhecem a Deus e não praticam nada, sem conhecer e sem sequer ouvir qualquer tipo de pregação? Parece a mesma coisa, se você ouvir e não praticar. Irmãos, Paulo nos ensina que a ICN Velins, ele ensina isso para cada um de nós. Precisa de fé com obras. A igreja de Creta precisava de pessoas que crescem em Deus. Quantos creem em Deus? Mas além disso, além de fé, o quanto você está disponível e empenhado para realizar boas obras. A saúde dessa igreja, meus irmãos, não é necessariamente sobre quantos membros ela tem, quantos ministérios ela tem, quantos trabalhadores vai ter nessa reunião aqui no final de semana. Ah, tem tantos. O tamanho do templo, se a gente ampliar, e nem da estrutura toda que nós montamos. Mas a saúde da igreja vai ser refletida nos frutos que ela dá. Uma árvore boa, saudável, dá bons frutos. Irmãos, não tem fruto sem videira, não tem fruto sem árvore, não tem fruto só com estrutura. Então a gente pregou sobre estrutura, teoria, proteção, saber onde ir, para onde vai. Mas e os frutos? Nós carecemos de frutos. Nós precisamos do essencial. Nós precisamos de pessoas com fé empenhadas a contribuir. Que se movam. Aquela igreja estava saindo do modelo da mentira e entrando na verdade. Um primeiro passo muito importante. Mas o que eles iam fazer com a verdade que tem nas mãos? Opção 1, se tornarem meros religiosos, que era o que os falsos mestres faziam. Eles iam ser bons religiosos com a verdade. Sem praticar nada, a diferença é pouca. O evangelho precisa mudar a nossa vida e resultar em frutos, fé, ação. Nós não podemos ser somente uma instituição religiosa. Qual o CNPJ da ICN Velins? É isso que traduz a gente? Ou os nossos frutos? Segundo, tenha cuidado com o que é inútil e não edifica. Paulo diz um pouquinho abaixo. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei. Essa palavra tolas aqui pode ser descrita como burras, divisivas, discussões banais. Era um desafio que eles estavam enfrentando. Pessoas chegaram ali com um ensino falso. Mas agora ele não está mais falando para falsos mestres, ele está falando para o povo. E vocês? Vocês vão ficar com essas discussões tolas? Irmãos, nem toda conversa merece palco. Nem toda discussão merece a nossa energia. Os falsos mestres foram chamados de faladores inúteis. E o apóstolo Paulo, ele usa isso do início ao fim. Os falsos mestres são faladores inúteis. Agora, quando ele está falando com o povo, ele fala, gente, evitem discussões inúteis. É a mesma coisa, ele está aplicando a característica dos falsos aos membros. Ele está separando. Vocês vão agir como eles? Ele está usando as mesmas palavras, idênticas. Só que agora no coletivo é aplicada a membresia. Meus irmãos, qual é o risco de passar muito tempo orbitando mal, ouvindo, aceitando a mentira, a vida de pecado? Não precisa abrir, mas olhe. 1 Coríntios 15, 33 diz, não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo também fala em Romanos, não vos conformeis com este século, mas se transformem pela renovação da mente de vocês, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por um tempo, Creta teve o normal como um falatório inútil, e era hora de romper com a cultura do inútil. Irmãos, maturidade espiritual, e nós precisamos amadurecer quando nós ouvimos a palavra, é saber também onde gastar tempo, energia. E não importa que tipo de discussão seja, se ela é inútil, não gaste tempo. E Paulo aqui não está dizendo que teologia não importa. Meus irmãos, pelo contrário, toda a carta é profundamente teológica. Ele passa grande parte da escrita dele falando para Tito, Tito, boa teologia, boa teologia. Ele não está falando isso quando ele diz para não discutir teologia de uma maneira deliberada. O que ele combate aqui não é o amor à verdade, mas o uso da verdade sem amor. A
até quando você fala de teologia, você pode agir de uma maneira indevida. E isso em várias discussões tolas que aconteciam dentro da igreja. Irmãos, tem coisa que só cansa e divide os irmãos. Irmãos, cansa muito. Tem tanta coisa pra gente fazer, tanta coisa. Paulo chama isso de inútil. Sabe aquela conversinha? É uma coisa de tipo de falatório inútil? Sabe aquela conversinha que começa, ó, Alan, vou falar, mas eu vou falar pra você orar, hein? Aí começa a falar mal do irmão. Começa pedindo oração. Ó, vou falar, mas é pra tu orar. Tá, Priscila? É pra tu orar. Aí começa pedindo oração, mas termina espalhando suspeita, maldade, divisão com língua de fogo. Então é o verniz da espiritualidade pra te abrir, né? Aí você, não, aí né? Fala aqui comigo. E depois detona o irmão. Fala um monte de besteira, chama num cantinho. Irmão, evite falatórios inúteis. E como fazer isso? Como? Paulo já ensina. Primeiro ele fala, evita falatório inútil. Aí depois ele dá o caminho, né? Profunda. Ele fala, evite a pessoa. Pesado, hein? Ele fala, evite, tá escrito aqui. Gente, não sou eu que estou dizendo nada, não. Eu só estou transmitindo. Ele fala, evite a pessoa. O texto diz, evite a pessoa que provoca divisões. Então, terceiro, como fazer isso? Protegendo a unidade. Protegendo a unidade com amor. Mas seriedade. Irmão, não alimente a discussão tola. Não alimente a língua ferina. Não alimente a língua de fogo. Não alimente a fofoca. Não dê palco. Não transforme isso em cultura dentro da igreja. É hora de romper com a mentira. Então a teoria é rompa com o falso ensino. Mas aí quando vem a fofoca para você, então o púlpito importa. Se Paulo não tivesse falado isso, o discurso teria ficado aqui. Bons pastores resolveriam, mas espera aí, os corredores da igreja, onde o pastor não está vindo? Ali atrás, aqui nesse corredor. Pode ter gente falando fofoca aqui atrás e ninguém está vendo. Eu não sei. Nem o pastor Anderson sabe. Paulo está protegendo todos os cantos da igreja onde tenha um membro com ouvidos passíveis de ouvir aquilo que não deve. E ele não está falando de quem pensa diferente, mas de quem vive com língua propícia para dividir. Falatório inútil. Evite a pessoa que provoca divisões. Irmãos, o zelo pela unidade também é disciplina e o Senhor é profundamente disciplinado. Se você conhece alguém que gosta de trazer fofoca a você, não espere a liderança da igreja agir. Você pode tomar uma postura educada e amável em relação a isso. Chegou para você, te chamou no canto para fofocar. Fala mal de alguém. Diga com amor. Preste atenção nisso, tá? Amor mais seriedade. Ó, preste atenção. Simples. Irmão, eu te amo, mas eu não quero ouvir isso. Se há um problema, vamos tratar do jeito bíblico. Fala com a pessoa ou procura a liderança ou o pastor. Mas eu vou orar por você. E sai. Evite a pessoa. Não dê palco. A Bíblia te autoriza a fazer isso. Você não brigou com a pessoa. Viu o que você fez? Você rejeitou. Evitou a pessoa que faz fofoca. Que falou com intenção de ferir. Você não brigou com essa pessoa. Você foi educado como manda a palavra. Mas você evitou o que podia dividir. Irmão, você foi estilo Jesus. Ele falava manso, mas ele falava a verdade o tempo inteiro. A palavra empunhada nas mãos de Jesus. Ele era a palavra que se fez carne. E ele manifestava isso de forma extremamente amorosa. Mas não deixava de falar. Amém? E se você é amigo íntimo de alguém que está sempre dando patada em alguém, fazendo fofoca, seja amigo de verdade. Você é uma pessoa e pode ser uma voz ativa. E diga assim, eu sei que você não faz por mal, mas as suas palavras têm machucado pessoas, cara. Como amigo eu preciso te alertar. Como amiga eu preciso te alertar. E se a pessoa continuar, não pactue, evite. Não ria das patadas que o seu irmão dá no seu irmão. Não brinca, não pactua. Estou dizendo para você brigar com o seu irmão, não. Mas não pactua, não compartilha. Não inflama. Tem alguém falando pesadamente em relação ao outro irmão, a gente fica rindo e fala assim, tem um negócio que é muito comum agora, fé nas malucas. Já viram isso? Tem gente que exalta a mulherada que fala com agressividade. Quem jovem que já ouviu esse termo aí? Fé nas doidas. Aí a mulher que é explosiva. É meme. Gente, eu não levo desaforo para casa não, hein? Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Eu não levo desaforo para casa não. Eu pago R$1.000 para não entrar numa discussão, mas eu pago 10 mil para não sair dela. Aí você vem falar, o João Pedro é muito estressado, ele é normal. Brincadeira, João, é o menos estressado aqui da igreja, João. Por isso que eu posso te usar como exemplo. O João, não, deixa. Cara, o João, ele é explosivo, é assim mesmo, mas isso aí é gente boa.
E aí ri do irmão que trata todo mundo dando coice. Gente, pelo amor de Deus, nós não somos cavalos, nós somos um corpo em Cristo. Não ria. Falou, você é amigo dessa pessoa, falou uma, falou duas, começa a sair de perto. Paulo diz, evite a pessoa. Evite a discussão, evite a pessoa. E ele fala uma, fala duas. E ele vai crescendo. Depois explica para a pessoa, cresce também esse amigo dela. Cara, falei contigo, teu amigo, tá? Eu falo isso se eu for um amigo meu. Eu já falei isso para amigos aqui. E eu falei contigo, você insistiu em falar daquela forma. E eu ouvi você falando lá com o irmão, eu preferi até sair de perto. Peguei uma vassoura e fui lá atrás varrer, que tinha uma coisa para varrer. E sai de perto. Isso é uma postura amável de quem não concorda com a discussão tola, que machuca, que fere, que fofoca. E às vezes o irmão quer discutir Bíblia, mas não porque ele quer crescer. Ele não vem ao estudo bíblico, mas ele quer discutir Bíblia e ferir você. Evite. E às vezes os líderes vão precisar intervir, o apóstolo Paulo mostra isso, essa crescente. Falou duas, falou três, e às vezes o pastor vai precisar intervir. E esse é o seu limite. Você que de repente tem língua ferina, quando o pastor interviu em você, é nessa hora que nós vamos ver se temos bodes ou ovelhas aqui na igreja. Porque uma ovelha, como nós aprendemos no primeiro sermão, ela ouve a exortação, ela honra o pastor ao mudar de postura, ela separa quem é o falso mestre do bom pastor. Ela olha, ela vê, esse é o meu bom pastor. Ela ouve a exortação, ouve o conselho e muda. O bode não. O bode continua, permanece. E tem casos em que esse bode vai sair do aprisco, porque ele não pertence àquele lugar. Se você é ovelha, você ouviu uma exortação do seu pastor por meio de falatórios inúteis, mude. Você vai mostrar que você é ovelha. Amém? Porque a comunhão do corpo precisa ser preservada. É doméstico. Gente, isso é simples. Falatório de corredor. Mas destrói uma igreja. Quarto, precisamos gostar de gente. Pois a igreja é formada por pessoas reais, com necessidades e vidas reais. Irmãos, temos que gostar de gente. Paulo fala, olha que coisa incrível. Eu vou até reler o texto aqui com vocês. Olha, vou até reler com vocês. Para o quarto ponto. Vou estar lá em cima do meu esboço. Olha, ele começa, parece que tem uma coisa aleatória, né? Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para ver meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Meus irmãos, igreja, pessoas reais. Ele fala de Artemas, Tíquico, Zenas, Apolo, nomes, rostos, agendas, pessoas, necessidades, inverno, verão. Eu vou para cá, vou para lá, esse vai viajar, esse vai fazer uma missão ali. Tanta coisa. Parecia só um final de protocolo da carta, uma despedida. Mas não, irmãos. É Tito vendo o movimento de Paulo, coordenando igrejas em vários lugares. Um missionário com gente real, gente que sentia fome, frio, calor e passava necessidades, apertos na hora de fazer a obra. As dificuldades de uma igreja. Irmãos, igreja não é religião. É gente sendo tratada por Deus em movimento. É um pastor que faz um casamento no sábado e na segunda vai dar uma palavra de consolo no sepultamento. Gente real. Foto bonita no casamento, mas no sepultamento não temos foto. Gente real. Vida real. É gente que está lutando para o casamento não cair, não desistir, gente cansada, gente que chega no culto sorrindo, mas está em casa chorando. É um pastor que volta de férias, mas está cheio de luta em casa, né, pastor? Volta de férias, mas está cheio de luta. É o diácono pregando sobre Tito, mas cheio de problema também. É vida real. É gente de verdade, que está precisando de cuidado de verdade, ajuda prática. Gente que às vezes você é cheio de bom coração, fala, eu vou orar por você, mas que está precisando de 1 quilo de arroz na mesa. Oração é bom, mas essa pessoa às vezes ela está precisando, como Paulo fala, supra as necessidades. Artemas está precisando disso, ele está indo para aí, dá ajuda para ele. Às vezes, eu não estou falando aqui para frustrar seu intuito de orar. Não estou falando isso, eu não estou criticando a tua oferta de oração, mas eu estou dizendo que às vezes nós precisamos ir além do que é litúrgico. Irmãos, eu estou lembrando para você hoje, como o apóstolo Paulo mostrou tão brilhantemente, de uma forma tão tocante, que por trás do pano de fundo da nossa religião, da ordem de culto, existem pessoas com vidas profundamente mais carentes do que as nossas liturgias, do que os nossos atos litúrgicos. Irmãos, a graça nos ensina a nós sermos mais profundos.
É um irmão que precisa de um tênis, de uma camisa. A gente dá o evangelho, mas a gente tem que ouvir as necessidades e nos aconselharmos, amarmos, cuidarmos mutuamente uns dos outros, como diz Colossenses capítulo 3. Que tal nós termos relações mais profundas em 2026? Que tal alguém que nunca foi na sua casa, você chamar para um café da manhã lá? Uma irmã que você está vendo que está muito deslocada, chama essa pessoa para ir na tua casa. Priscila já está cutucando ali a irmã, né? Cutuca ela de volta, irmã. Já marca um café, já sai daqui, vai ser lá em casa o café. Irmãos, o que está faltando para você chamar um irmão para almoçar na sua casa? E para você também, às vezes, falar alguma coisa para o irmão de bom. Que tal a gente parar só do oi, tudo bem? E vão para casa cada um? Que tal, além de perguntar sobre a semana, sermos parte da semana? Né? Poxa, essa semana eu fiz isso com o João. E aí quando alguém perguntar sobre a sua semana, você vai falar, poxa, essa semana eu tive um momento de oração lá em casa com o João. Melhor, né? Isso exige esforço. Exige o ir além do litúrgico, porque a igreja é feita de pessoas reais, não só do que a gente canta, do que a gente expressa, da roupa que a gente vem. Tem gente que vem para a igreja bem arrumado, mas está passando necessidade. E você e eu, nós precisamos olhar para isso. E Paulo termina essa carta de um jeito tão simples, mas profundamente especial. Todos os que estão comigo mandam saudações, a graça esteja com vocês. Irmãos, isso aqui não é só formalidade. É a comunhão viva dos santos, pessoas que estão em outro país, outro continente, ligados por uma comunhão. A igreja que não termina onde o templo físico acaba, não se limita no endereço, bairro, cidade. E quando Paulo envia essas saudações, há uma mensagem implícita aqui: vocês não estão sozinhos e nunca estarão. E é impossível não lembrar de tanta gente que fez e faz parte de nós, que estão a muitas léguas e léguas de distância daqui. João, Fabi, as meninas lá em Portugal, longe no mapa, mas com o coração bem perto aqui. Tanta gente que vem na minha cabeça, Manuela, o esposo dela, uma filha na fé que está lá em Brasília, Léo, Carol, a família no Canadá, pessoas que são parte de nós, as igrejas que nós viemos antes de congregar aqui. Elas fazem parte da nossa existência. A gente estava ali falando ali atrás, né? Sobre a igreja de Vista Alegre, que a gente faz parte do Lins, mas são pessoas lá, reais, que fazem parte da nossa história. E nós temos uma ligação para sempre com elas, e até com pessoas como a irmã Marisa, Diácono Wellington, Diácono Brando, irmã Ana, que já foram, mas nós temos uma ligação que se consumará na eternidade. Comunhão dos santos. Gente, grava isso. A palavra comunhão não reflete aquele cachorro-quente, aquela pizza que a gente come no final do culto. A comunhão dos santos é a união espiritual que une todos os crentes ao longo do tempo da história, que me une a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Jonas, aos que já foram, estão no descanso do Senhor. Me une ao pastor João, me une a Tiara, que está lá em Unamá, me une a cada crente da presbiteriana, da batista, da Assembleia de Deus, e nos faz, por Ele, pelo Espírito, um só corpo. Laços que vão perdurar até a eternidade. Por isso Paulo encerra como quem sela tudo com um carimbo do céu. A graça. A graça esteja com vocês, porque ela é permanente. E ela estará até o dia que nós nos reuniremos diante do Deus Todo-Poderoso e viveremos com Ele para sempre. Irmãos, uma carta tremenda. Nós começamos com exortação, com urgência, lutando contra falso ensino, contra líderes e a favor de bons pastores, doutrina, comportamento. Mas ela termina com graça, comunhão, esperança e um enorme sentimento de pertencer. Eu termino esse sermão aqui, lembro muito do meu amigo pastor João Luiz, outros amigos, né? Sinto ele mais perto, porque a paz do Espírito e o Espírito Santo está nos unindo nesse momento, em nome de Jesus. Algumas aplicações simples para a sua casa, para encerrar essa série. Na próxima conversa difícil com alguém, ou quando você estiver vendo algum falatório inútil, escolha graça antes de vencer o argumento, ou pense muito antes de falar uma besteira. E quando surgir alguém com um falatório inadequado em Cristo, o que tem que fazer? Evite, evite. Se necessário, fala com amor e saia de perto. Nessa semana, faça um bem concreto a alguém alguém de vida real. Todo mundo aqui tem situações pessoais a tratar. Manda uma mensagem para alguém. Oferece uma carona domingo para alguém. Se você não tiver carro, anda uma milha com essa pessoa. Dá algo singelo para algum membro dessa igreja. Igreja real, vidas reais. Além do a paz do Senhor, um abraço, uma palavra, 1 quilo de arroz, um convite. Igreja, vida real. Escolha um irmão, uma irmã
e faça isso. Ao final do ano, se todos fizermos isso, essa igreja terá crescido em graça, estatura e comunhão. Ore essa semana pela igreja também de Cristo espalhada pelo mundo. Nós somos um povo. Ora pela presbiteriana, pela assembleia. Cheios de diferenças, imperfeitas, mas uma igreja. Manda uma mensagem para alguém de outra igreja. Acho que eu vou mandar até uma mensagem para o pastor Mello essa semana, hein? Vou mandar. Manda alguma mensagem para alguém de uma igreja que te abençoou. Não faz parte mais da sua congregação física, mas há uma comunhão entre vocês. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença não só para essa pessoa, mas vai encher você de alegria também. Nós temos uma história contínua que não será interrompida, pois quando nós fecharmos os nossos olhos, um dia nós vamos estar juntos na eternidade. Semana passada eu estava brincando com o irmão Edson. Irmão Edson, vamos jogar eu e você contra Abraão e Paulo, xadrez, duplinha, vamos jogar? Aí ele, será que a gente vence? Eu falei, eu acho que a gente vai para dentro dele. Vamos jogar xadrez contra eles. E meus irmãos, o que temos aqui não terminará. Estaremos unidos, isso me consola. Paulo fecha a carta para Tito como quem diz, depois de tudo, correção, zelo, ele diz, a graça esteja com vocês. Que esse sentir, mas esse praticar também acompanhe o coração de vocês durante essa semana, que vocês consigam aplicar. E eu encerro dizendo mesmo, e Senivelins, que a graça esteja com todos vocês ao final dessa série de mensagens. Você compreendeu? Conseguiu compreender a carta de Paulo a Tito? Deus te abençoou? Deus te edificou? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela tua presença entre nós, por esta carta, Deus, 3 capítulos, 4 mensagens. Tanto aprendemos. Fomos exortados, aprendemos a reconhecer quem devemos e não devemos ouvir, desafiados a viver um bom testemunho, a refletir a beleza de Cristo, a sermos moderados em opiniões e palavras publicamente. E por fim, Senhor, nós fomos despertados ao senso de pertencimento, a igreja real, viva, composta por pessoas com necessidades reais. Que nós possamos, como manda essa carta, nos empenhar. Nós cremos no Senhor. E se nós cremos, nós precisamos nos empenhar em boas obras, frutos visíveis em direção ao outro, aquele que está do meu lado, que às vezes passa despercebido. Senhor, não deixa nós sermos litúrgicos com as pessoas. A liturgia precede o culto, precede a ordem, a estrutura, mas nós somos gente, Senhor. Gera amor na tua igreja, na igreja cristã Nova Vida do Lins, por gente. Amor maior por gente do que por liturgias, teorias e abstratos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, prevalece a comunhão e a unidade no meio de nós. Gera verdadeiras amizades em 2026. Que ao finalizarmos esse ano, boas amizades sejam começadas aqui no meio de nós. Amizades antigas sejam fortalecidas. Senhor, não deixa que amizades antigas sejam abaladas. Pelo contrário, traz à memória aquilo que dá esperança. E que as novas amizades sejam fortes como o cordão de 3 dobras. E que a tua igreja esteja debaixo da tua graça até o fim desse ano, cheia do Espírito e com o poder de Deus se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Para a honra e glória do teu santo nome, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus te leve para sua casa, na paz de Cristo. E domingo estamos aqui.